No início de 1900, uma jovem garota chamada Dorothy Eady fez o impossível 2 vezes. Primeiro, ela meio que voltou dos mortos. Segundo, quando ela voltou, ela tinha as memórias de uma antiga sacerdotisa egípcia. Parece que, de alguma forma, ela ganhou consciência de uma vida passada distante. Mas como? Bem, essa questão e muitas outras de um calibre igualmente bizarro serão exploradas nesse vídeo de hoje, que vai te mostrar algumas das histórias mais malucas de reencarnação do mundo real. Nascida em Londres de 1904, a história de Dorothy Eady realmente começou quando tinha 3 anos. Como a maioria das crianças, ela gostava de brincar sem se importar com o mundo. E isso foi até que um terrível acidente mudou sua vida. Um dia, Dorothy caiu de cabeça em um lance de escadas em sua casa, fazendo com que ela perdesse a consciência e parasse de respirar. Como Dorothy não dava nenhum sinal de resposta, o médico da família a declarou morta logo depois que ele chegou. Depois que ele saiu, no entanto, os pais de Dorothy o chamaram de volta para casa. Mas por quê? Pois a filhinha deles havia despertado, bem viva e saudável. Só tinha um porém, mal eles sabiam que Dorothy não era mais a mesma garotinha que conheciam. Ela começou a falar com um sotaque estrangeiro estranho e implorava constantemente a seus pais que a levassem para casa, para uma casa diferente que ela não conseguia descrever. Seus pais ficaram compreensivelmente perplexos, mas toda essa estranheza estava apenas começando. Certo dia, enquanto examinava os artefatos em uma exposição egípcia, Dorothy apontou para uma imagem no templo de Sete, o primeiro, um faraó da 19ª dinastia do Egito e também pai de Ramsés, o Grande. Ela continuou insistindo que já havia morado naquele templo, e até chegou a apontar os jardins desaparecidos que costumavam florescer por ali. Mas como ela tinha apenas 4 anos de idade, seus pais presumiram que isso era apenas uma imaginação imperativa de criança. À medida que Dorothy crescia, sua insistente crença em sua vida passada a levou a algumas situações bem desconfortáveis. Uma delas incluindo ser proibida de participar de eventos da Igreja Católica local, depois que ela comparou vocalmente o cristianismo à religião egípcia antiga, que o clero local determinou ser uma declaração de blasfêmia. Ao deixar a escola aos 16 anos de idade, ela começou a estudar em meio período em um instituto de arte em Plymouth, onde se juntou a um grupo de teatro. Lá, ela interpretou a deusa egípcia da lua, Isis, no palco. Um papel que trouxe de volta mais algumas lembranças de sua chamada vida anterior. Agora, alegando ser a reencarnação de uma garota chamada Ben Trashid, Dorothy começou a falar sobre conhecer Sete, o primeiro, no templo enquanto servia como sacerdotisa de Isis. E como não muito tempo depois, ela ficou grávida. Visto que era uma ofensa capital para uma sacerdotisa estar grávida, o caso de Ben Trashid com o rei acabou resultando em sua morte. Uma grande história, é claro, mas havia alguma verdade por trás disso tudo? Bem, aos 27 anos, Dorothy se casou com um egípcio, Imam Abdel Megid, e mudou para o Egito junto com ele, dando início à parte mais intrigante de toda a sua história. Embora o casamento do casal tenha se desfeito depois de apenas alguns anos, Dorothy decidiu ficar no Egito mesmo, onde criou seu filho, apropriadamente chamado Sete, e trabalhou auxiliando arqueólogos em seus estudos. Ela passava muitas noites sozinhas na Grande Pirâmide de Gizé, e gostava de colocar algumas oferendas aos pés da esfinge. Na casa dos 50 anos, a história de Dorothy ganhou um impulso inesperado de credibilidade, enquanto ela trabalhava junto de alguns escavadores, em Abydos. Pouco depois de chegar ao templo de Sete, o primeiro, Dorothy ajudou a localizar as ruínas dos Jardins Perdidos, que ela havia descrito há tanto tempo. Além disso, o inspetor-chefe do Departamento de Antiguidades do Egito ficou impressionado quando testou as alegações de Dorothy, descrevendo para ele uma série de pinturas murais dentro do templo de Sete, o primeiro. Apesar de nenhuma das pinturas, nem descrições de suas localizações ou aparências terem sido tornado acessíveis ao público, incluindo a própria Dorothy. Nesse ponto, apesar de tudo, Dorothy pôde identificar corretamente a localização de cada um deles. Loucura, não é? A falha desse relatório é o fato de que ninguém, além do inspetor, havia testemunhado essa identificação. Além disso, tendo se infiltrado nas pirâmides antes, quem pode dizer que Dorothy não entrou no templo também? Alguns céticos suspeitam que Dorothy, de alguma forma, obteve sucesso a materiais inéditos e usou isso como meio para enganar as pessoas. Afinal, ela trabalhava para o Departamento Nacional de Antiguidades, não é mesmo? Porém, isso ainda não explica a sua descoberta dos Jardins Perdidos.
e muito menos as mudanças repentinas e drásticas, incluindo seu sotaque, após a sua experiência de quase morte com 3 anos de idade. Mesmo que ela tenha sofrido uma lesão cerebral que os médicos de alguma forma não conseguiram identificar, as alegações de seus pais sobre seu nível impossível de conhecimento egípcio antigo ainda são muito difíceis de explicar. Isso é, se as alegações forem precisas. Alguns céticos argumentam que os pais de Dorothy podem ter dado muito significado a esse fascínio estranho que sua filha tinha pelo Egito, involuntariamente enviando ela para uma espiral de falsas crenças e possivelmente obscurecendo suas próprias memórias de infância. Afinal de contas, o Egito Antigo era um tema bem quente no início do século XX. Então não está fora do reino da possibilidade que as peculiaridades de Dorothy fossem meramente o produto de uma obsessão muito intensa e subconsciente com a cultura popular que estava acontecendo na época. Porém, se suas alegações foram genuinamente comprovadas ou não, Dorothy passou o resto de seus dias em Ábidos, oferecendo assistência inestimável para muitos arqueólogos. Ela faleceu, de verdade dessa vez, em 1981, aos 77 anos, e foi no mesmo lugar com que sonhava desde a infância. Poder estelar. Para a maioria das pessoas, ser vocalista de uma banda é muito legal só por si. Mas para Sherry Lee Laird, ser vocalista da banda de rock canadense Pandamonia realmente está longe de ser a coisa mais interessante sobre sua vida. Quando tinha apenas 12 anos de idade, ela estava se perguntando em voz alta sobre a marca de beleza acima do lábio, quando sua tia começou a cantar uma música. Curiosa, Sherry perguntou qual era a música, e sua tia revelou que era Os Diamantes São Melhores Amigos de uma Garota, cantada por Marilyn Monroe no filme Os Homens Preferem as Loiras. Sherry não tinha ideia de quem Marilyn Monroe era, mas ouvir o seu nome pareceu desencadear algo em sua mente. Após esse momento fatídico, Sherry começou a experienciar sonhos vívidos e flashbacks, nos quais ela experienciou pedaços da vida de Marilyn Monroe. Em suas visões, Sherry era Marilyn Monroe. E ao longo dos anos, essas experiências acabaram deixando Sherry convencida de que ela estava revivendo as memórias de sua vida passada como uma estrela. Essas visões que ela experienciava geralmente incluíam os momentos antes da morte de Marilyn Monroe, que aterrorizavam Sherry. Depois que essas visões se tornaram graves o suficiente para dar Sherry uma curta estadia em um hospital psiquiátrico, sem ninguém a quem recorrer, em 1998, Sherry acabou enviando um e-mail para Adrian Finkelstein, um autor da Califórnia formado em psiquiatria. De 1977 a 80, Finkelstein havia conduzido um estudo de pesquisa envolvendo mais de 700 sessões de regressão com voluntários, que envolvia hipnotizar os seus sujeitos para recordar as suas supostas vidas passadas. Com a notícia dos estudos de Finkelstein chegando até o Canadá, Sherry estava muito esperançosa. Durante uma de suas primeiras sessões, Finkelstein perguntou à hipnotizada Sherry sobre a noite de 4 de agosto de 1962, quando Marilyn faleceu tragicamente em sua casa em Brentwood, aos 36 anos de idade. Sherry insistia que mais ninguém estava envolvido nessa situação e que Marilyn simplesmente não podia mais continuar, depois que o presidente John F. Kennedy terminou o relacionamento. Finkelstein ficou convencido com a história de Sherry, descobrindo que ela era capaz de responder a centenas de perguntas sobre a vida de Marilyn. Algumas dessas perguntas era como ser capaz de identificar corretamente as tias maternas de Marilyn em uma fotografia. Isso iria exigir um especialista total para responder, não alguém com o conhecimento casual e consciente que Sherry supostamente tinha. Finkelstein também apontou muitas semelhanças entre os padrões de voz de Sherry e Marilyn e também sua caligrafia. E o mais notável de tudo, a sua aparência. Ele fez Sherry posar como Marilyn para algumas fotos, que ele mais tarde usou em seu livro Marilyn Monroe Returns: The Healing of a Soul, e é incrivelmente difícil negar a semelhança. Entretanto, apesar dessas semelhanças, no campo da psiquiatria, essas sessões de regressão a vidas passadas não são consideradas cientificamente legítimas. Alguns críticos dizem que o processo pode levar os pacientes a incorrer a falsas memórias, muitas vezes resultado de sugestões intencionais ou não intencionais do hipnotizador. Dito isso, mesmo depois de saber disso, Sherry permaneceu completamente convencida. Tão convencida que, na verdade, ela nem vacilou quando Finkelstein sugeriu que a filha de Sherry, chamada Kezia, era a verdadeira reencarnação da mãe de Marilyn Monroe, Gladys Baker. Sinto o cheiro de uma sequência em andamento para Finkelstein. No ritmo em que ele está ressuscitando pessoas mortas, ele deveria considerar mudar o seu nome para Frankenstein, não é? Voador. Nascida em 1998 em São Francisco, Califórnia,
James Leininger era obcecado por aviões desde muito jovem. Aos 2 anos de idade, ele conhecia muitos modelos pelo nome, e à medida que sua obsessão crescia, ele começou a ter alguns pesadelos recorrentes sobre a queda de um avião de combate da Segunda Guerra Mundial. Quando ficou um pouco mais velho, James disse a seus pais que o piloto em seus pesadelos também se chamava James. E até mesmo deu um nome para o porta-aviões de onde o seu sonho havia decolado, o USS Natoma Bay. Imaginação de infância, não é mesmo? Bem, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas quando James começou a exibir um conhecimento aparentemente impossível sobre aeronaves, como ser capaz de identificar características muito técnicas e específicas, como dispositivos de armazenamento de combustível, conhecidos como tanques de queda. Seus pais começaram a se perguntar onde ele adquiriu esse conhecimento técnico, especialmente porque nunca lhe mostraram nenhum programa de TV ou livro relacionado a aviões. Perplexos com a precisão do conhecimento de seu filho, seus pais ficaram curiosos e começaram a procurar as coisas que James mencionava. Depois de vasculhar os registros da Segunda Guerra Mundial, eles ficaram surpresos ao descobrir que o assunto dos sonhos de James estava fortemente alinhado com um verdadeiro piloto da Segunda Guerra Mundial, chamado James Huston, que estava estacionado em um porta-aviões chamado inacreditavelmente o USS Natoma Bay. Assim como nos sonhos do nosso pequeno James Leininger, James Houston foi morto a tiros sobre Iwo Jima, uma pequena ilha no Japão durante a guerra. No ano de 2009, os Leiningers começaram um livro promovendo James como um caso real de reencarnação, intitulado Soul Survivor. E embora eles provavelmente acreditem em suas próprias afirmações, um cético pode encontrar alguns buracos nessa história toda. Em primeiro lugar, as evidências de Leiningers são anedóticas, o que significa que, além dos pais de James, ninguém jamais experimentou as alegações de James. Além disso, a mãe de James supostamente procurou Carol Bowman, uma autora especializada em crianças reencarnadas, para pedir dicas sobre como extrair as memórias de vidas passadas de seu filho, na esperança de parar os seus pesadelos. Sob a orientação de Carol, é possível que os Leiningers estivessem, sem querer, alimentando James com ideias que eles queriam que ele lembrasse, depois que seus sonhos iniciais mais vagos inspiraram a ideia de que ele poderia ter reencarnado. Quanto ao conhecimento técnico de aeronaves de James, é possível que ele tenha assistido alguma coisa na televisão sem que seus pais soubessem. Mas o que você acha? Se você acha que James realmente reencarnou, deixa o seu like. Mas se você é meio cético, então se inscreva. Mas de qualquer maneira, com o conteúdo fascinante que eu posto todos os dias aqui no Fala Sério, você não vai sair perdendo. Reviravolta real. Em 2019, o apresentador de televisão australiano chamado David Campbell levantou algumas sobrancelhas quando, em um artigo para a Stellar Magazine, ele acabou afirmando que seu filho era, na verdade, a reencarnação de uma amada e falecida realeza britânica, a princesa Diana. Parece que Billy, de 4 anos de idade, regularmente fazia essa afirmação. Tudo começou quando alguém deu à mãe de Billy um pequeno cartão de agradecimento com Lady Diana nele. Quando Billy viu, mesmo apesar de não saber o nome de Diana, ele orgulhosamente anunciou que era ele, quando costumava ser uma princesa. Então, certo dia, no meio de uma conversa com um amigo escocês deles, Billy começou a conversar sobre sua vida passada sendo uma princesa, que visitou um castelo na Escócia. O castelo se destacou na memória de Billy, ele disse, pois também havia unicórnios. E agora que as coisas ficam meio loucas. Na Escócia, há um lugar chamado Balmoral Castle, que é uma casa de férias de propriedade da família real britânica, e que era de fato também frequentada por Diana. E o mais estranho de tudo é que realmente é adornado com alguns unicórnios. Em um incidente separado, Billy insistiu que quando ele era a princesa, ele costumava ter um irmãozinho chamado John. Com toda certeza, Diana de fato tinha um irmãozinho que se chamava John, que, por mais estranho que pareça, faleceu um ano antes do nascimento de Diana. Com tão poucas pessoas cientes da existência de John, foi desconcertante como Billy acabou de mencioná-lo como se fosse de conhecimento geral. O mais estranho de tudo isso foi o dia em que a mãe de Billy lhe mostrou uma foto de Diana, levando ele a se lembrar do dia em que ouviu sirenes e deixou de ser uma princesa. Será que Billy poderia estar se referindo à presença de ambulâncias e carros de polícia no local do acidente fatal de Diana em 1997? Bem, dado que David e Lisa são as únicas testemunhas de qualquer uma das alegações de Billy, tudo depende de quão precisa é essa história deles. Se eles estão dizendo a verdade, esses incidentes podem realmente ser coincidências ou apenas uma sorte cega. Mas, se isso realmente for apenas sorte, eu espero que Billy esteja considerando uma carreira no poker, porque ele acabou de receber um Royal Flush. Barbro Annie.
Nascida em 1954 na Suécia, Barbro Carling nunca foi como as outras garotas da sua idade. Estranhamente, de acordo com seus pais, no momento em que conseguia falar, ela insistiu ser chamada de Annie. Seus pais, é claro, continuaram chamando ela pelo seu nome de batismo, mas mal sabiam que as tentativas de Barbro de se renomear eram apenas o começo. À medida que Barbro aprendia a escrever, ela constantemente compartilhava memórias de uma vida passada, e parecia tão convencida por essas memórias que seus pais tiveram que avaliar tudo por um psicólogo. As memórias de Barbro muitas vezes deixavam as pessoas meio desconfortáveis, pois além de fazê-la negar que seus pais eram seus pais de verdade, isso incluía visões perturbadoras de alguns homens subindo as escadas de sua casa de uma vida passada e arrebatando ela junto de sua família. Ela logo aprendeu a guardar essas memórias para si mesma, até que certo dia, quando Barbro ficou incrédula depois que seu professor contou a história verdadeira de uma garota que viveu em Amsterdã durante a Segunda Guerra Mundial. E essa era uma garota cuja história se assemelhava muito às memórias misteriosas de Barbro. Uma garota chamada Annie. Annie Frank, para ser mais preciso, que é, claro, agora famosa por seu diário publicado postumamente contando sua vida muito trágica, interrompida pelas forças fascistas alemãs. A sobreposição entre a história de Annie Frank e as memórias de Barbro era grande demais para ser ignorada. Portanto, aos 10 anos de idade, Barbro viajou direto para Amsterdã com seus pais, onde a famosa casa de Annie Frank marcou uma de suas paradas. Quando eles chegaram, Barbro rapidamente notou que eles haviam mudado os degraus do lado de fora, e ao entrarem no quarto em que Annie se hospedava, Barbro se assustou com as fotos que estavam faltando na parede. Quando um dos funcionários confirmou que, de fato, havia fotos naquela parede em específico, que foram retiradas para evitar alguns roubos. Era tudo o que a mãe de Barbro precisava para acreditar nas alegações selvagens de reencarnação de sua filha. A mãe de Barbro estava tão convencida que, na verdade, marcou um encontro com o primo ainda vivo de Annie Frank, Buddy Elias. No momento em que Barbro e Buddy se viram, eles caíram nos braços um do outro e choraram. Buddy pôde reconhecer uma conexão inegável que eles tinham. E eles permaneceram amigos íntimos até que Buddy faleceu em 2015. A história de Barbro é certamente um caso bem desconcertante. Mas, novamente, o diário de Annie Frank foi publicado em 1947, o que significa que a história da garota poderia ter encontrado seu caminho por meio de conversas ou de alguma outra forma na jovem cabeça de Barbro, mesmo que ela tenha nascido em 1954. E a pequena Barbro, tendo potencialmente escolhido o nome de Annie ao acaso quando criança, poderia ter se apegado inconscientemente à ideia. Mas considerando que não sabemos ao certo, vou deixar para você decidir se algumas coincidências ou reencarnação real e completa estão por trás da história peculiar de Barbro. Longe de casa. Enquanto a maioria dos casos de memórias misteriosas que vimos até agora giram em torno de pessoas que parecem ter transferido suas identidades através dos mares e também do tempo, o próximo tópico diz respeito a memórias que se movem pelo espaço. Nascido em 1996 em Volgogrado, na Rússia, Boriska Kiprianovich foi apelidado de gênio antes que a maioria das crianças pudesse dizer mamãe. Ele não apenas conseguiu começar a falar apenas alguns meses após o nascimento, mas a sua mãe também alegou que com 1 ano e meio de idade, Boriska já sabia ler, desenhar e pintar. Seus professores do jardim de infância elogiaram suas habilidades linguísticas e, apesar de seus pais não lhe ensinarem nada sobre o espaço, ele podia ficar conversando sobre Marte por horas a fio. À medida que ele ia crescendo, seu fascínio pelo planeta vermelho também cresceu. Tanto que ele começou a afirmar que era originalmente de lá e que apenas renasceu aqui na Terra. Segundo Boriska, ele foi enviado pelos marcianos, que foram praticamente, se não totalmente exterminados pela guerra nuclear em Marte, para salvar os humanos de destruir o seu próprio planeta de maneira semelhante. Muito louco, né? Bom, tem mais. Boriska diz que muitas outras crianças na Terra foram enviadas de Marte, todas elas imortais, e param de envelhecer fisicamente aos 35 anos de idade. Mas talvez a mais estranha das afirmações de Boriska, além de outras descrições que ele deu às naves espaciais e sistemas de propulsão, diz respeito à história humana, especificamente os antigos egípcios, que Boriska afirma estarem intimamente ligados à sociedade marciana. A famosa esfinge do Egito, afirma Boriska, pode ser aberta atrás da orelha e supostamente esconde segredos que vão mudar a humanidade para sempre. O problema é que Boriska não consegue lembrar como o mecanismo de abertura super secreto pode ser acessado.
E além disso tudo, ao longo dos anos, os arqueólogos fizeram extensas investigações da esfinge e nunca puderam encontrar nenhum tipo de evidência respeitável de uma câmara interna significativa. Talvez no futuro alguma outra escavação possa revelar mais. Porém, por enquanto, cabe a nós decidir se esse pequeno marciano está dizendo a verdade ou não. Olha quem voltou! Sergei Anatolyevich Torop nasceu em 1961, na cidade de Krasnodar, na Rússia. Aos 18 anos de idade, ele se alistou no Exército Vermelho, onde serviu por vários anos como sargento e metalúrgico de fábrica. De volta ao mundo real, ele manteve as ruas de sua comunidade local muito seguras como patrulheiro, antes que a profissão ficou redundante em 1989. Não tendo nada melhor para fazer, Sergei voltou sua atenção para métodos de exercer influência psicológica sobre as pessoas, porque é isso que todo mundo faz quando está desempregado, né? Bem, ele frequentou cursos em Moscou e fez o seu primeiro sermão em um pequeno estúdio de TV localizado na Sibéria. Mas não era qualquer tipo de sermão. Sergei, tendo supostamente sofrido um despertar espiritual depois de receber uma mensagem de Deus, decidiu se proclamar a reencarnação de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Sonhem grande ou não sonhem. Contra o plano de fundo da desintegração da URSS, o que significava uma nova liberdade de religião, Sergei começou a jorrar ideias sobre o fim do mundo que estava se aproximando, o que absolutamente fascinava as pessoas que procuravam um senso de propósito. Sergei então se renomeou para Vissarion, significando aquele que dá uma nova vida, e decidiu viajar pela Rússia para reunir seguidores usando seu comportamento calmo e carismático. No ano de 1994, Vissarion estabeleceu uma comuna, perto do Monte Sukaya, na Sibéria. Não demorou muito para que o Ministério da Justiça russo registrasse oficialmente a Igreja do Último Testamento de Vissarion, que combinava elementos da Igreja Ortodoxa Russa, junto com o budismo e apocalipticismo, como uma organização religiosa legítima. Ao longo do tempo, mais ou menos 5.000 pessoas se estabeleceram na comuna. Era uma comunidade tranquila e idílica, ou assim parecia. As coisas começaram a ficar sombrias quando Vissarion começou a impor proibições. A carne foi proibida, assim como todas as proteínas animais. O motivo disso, segundo Vissarion, é que toda vez que um animal é abatido, uma energia agressiva permanece em suas células, o que o torna incomível. Em seguida, ele se livrou de açúcar, óleo vegetal, chá e muitos tipos de grãos. Mas isso não termina por aí. Os membros da comuna foram proibidos de procurar qualquer assistência médica, deixando toda a cura a cargo das orações de Vissarion. E as crianças foram simplesmente proibidas de irem à escola. Isso foi justificado com o argumento de que, dada a aproximação supostamente rápida do fim do mundo, a educação simplesmente não significava nada. No entanto, com o passar dos anos, Vissarion começou a falar cada vez menos sobre esse fim do mundo. Até que, finalmente, as pessoas meio que acabaram se esquecendo de tudo isso. Mesmo assim, alguns não foram embora, porque não havia para onde ir. Mal sabiam eles que seu pequeno mundo isolado estava prestes a desmoronar. No ano de 2018, alguns funcionários do governo abriram uma investigação sobre a morte prematura de 2 crianças dentro da comuna. Ambas as crianças sucumbiram à pneumonia, e tudo porque foram proibidas de procurar ajuda médica. Após essa descoberta, seguiu-se uma série de investigações legais, descobrindo inúmeros crimes que vão desde manipulação psicológica, a fraude de propriedade, uso ilegal de terras e desmatamento. Em setembro do ano de 2020, algumas equipes do Serviço Federal de Segurança foram enviadas para a comuna, onde prenderam Vissarion e seus membros mais próximos do conselho, sob a acusação de administrar inadequadamente uma organização religiosa, com possíveis acusações adicionais de danos físicos a outros e extorsão. A partir de agora, os líderes permanecem detidos, aguardando julgamento. Vamos ver se os superpoderes de Jesus Cristo de Vissarion realmente podem salvá-lo dessa. É coisa de gêmeos. Em certa manhã de domingo, em maio de 1957, os moradores da pequena cidade de Hexham, Inglaterra, viram uma mulher dirigindo de forma muito irregular nas ruas. Seu cruzeiro fora de controle terminou quando ela colidiu com um muro ao longo da calçada, resultando na morte tragicamente prematura de 3 crianças a caminho de uma igreja. A mulher foi presa, e os pais de Joanna Pollock, que tinha 11 anos de idade, sua irmã de 6 anos de idade, Jacqueline, e seu amigo, ficaram incrivelmente devastados. Um ano depois, John e Florence Pollock, pais de Joanna e de Jacqueline, deram as boas-vindas a um par de gêmeos no mundo, chamados Gillian e Jennifer. Imediatamente, eles notaram uma coincidência de levantar as sobrancelhas.
A pequena Jennifer tinha 2 marcas de nascença, uma na cintura e uma na sua testa, exatamente nas mesmas posições da marca de nascença e da cicatriz que Jacqueline possuía. Mas isso não era tudo. À medida que as gêmeas cresciam, começaram a pedir brinquedos que suas falecidas irmãs possuíam, apesar de nunca nem mesmo terem visto esses brinquedos. E quando elas começaram a apontar com familiaridade os pontos de referências que suas irmãs visitavam, apesar de nunca terem visitado elas mesmas, seus pais começaram a perceber toda a estranheza. Especialmente porque, além de tudo isso, as 2 garotas tinham muito medo de carros. Gillian até aumentou o fato assustador ao embalar a cabeça de Jennifer um dia, e quando perguntada por que ela estava fazendo isso, insistiu que um carro havia machucado a irmã lá. Os pais das gêmeas logo ficaram totalmente convencidos de que Joanna e Jacqueline haviam reencarnado como suas irmãs gêmeas. Mas será que foi realmente assim? Os céticos apontam que as gêmeas poderiam ter absorvido muito conhecimento sobre suas irmãs falecidas, sem nem mesmo perceber. Afinal, elas nasceram pouco mais de um ano após a tragédia, quando a morte de suas irmãs ainda era uma enorme força emocional na família Pollock. Há também o fato de que John Pollock sempre acreditou fervorosamente na reencarnação. Ele muitas vezes orava por provas que suas filhas poderiam retornar, e quando Florence engravidou de gêmeos, ele já estava convencido que eram suas filhas perdidas. John e Florence podem estar inconscientemente procurando por coisas, sejam comportamentos, marcas de nascença ou outros, para confirmar as esperanças. E as gêmeas podem ter internalizado inconscientemente a crença desesperada de seus pais na reencarnação. As memórias de vidas passadas de Gillian e Jennifer pararam por volta dos 7 anos de idade, pelo menos na maior parte, é claro. Em 1981, Gillian, de 23 anos de idade, teve visões de si mesma brincando em uma caixinha de areia em um jardim, cuja descrição combinava perfeitamente com o jardim da casa em que a família morava, enquanto a então viva Joanna tinha 3 anos de idade. E é claro que isso aconteceu muitos anos antes de Gillian ter nascido. Será que Gillian ainda estava recebendo trechos da vida de sua irmã falecida? Ou será que seus pais estavam pegando suas palavras e tentando ajustá-las à sua experiência, na esperança desesperada de um sinal além da morte? Bom, eu deixo isso com você. E você, realmente acredita em reencarnação? Se sim, o que convenceu você? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!